Amém. Oséias capítulo 11 diz: Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei a Efraim a andar, eu o carreguei no colo, mas eles não entendiam que era a minha pessoa que os curava e zelava por eles. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusaram arrepender-se. Eis que a espada descerá sobre suas cidades, destruirá as trancas das suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. Contudo, como posso te abandonar e entregar-te nas mãos dos outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger ou te trataria como tratei Admá? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Eis que não voltarei a destruir Efraim, porquanto sou Deus e não um ser humano, o santo entre vós. Assim, não virei com todo o meu zelo e cólera contra ti. Eles seguirão a Yahvé, ele bramará como um leão grande, e seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. Virão voando do Egito como os pássaros, e da Assíria como pombas. Então, eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavra de Yahvé, o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, e Judá ainda anda rebelde contra Deus, o Santo Fiel. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, esse texto ele é impactante, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim ele é incrível, em que Deus está demonstrando o seu constante zelo, o seu cuidado, e ele não é reconhecido, e ele não é recompensado, né? E uma palavra aqui que é dita: este povo é inclinado a desviar-se de mim. Esse texto do capítulo 11, que tem por título o amor do Pai pelo Filho Israel, nós vemos isso aqui acontecer exatamente quando João escreve no capítulo 1 do Evangelho. Ele diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, o tempo todo Deus se volta para um povo e este povo o rejeita. Eu fico pensando às vezes, será que você, se tivéssemos vivido no tempo dos apóstolos, no tempo em que Cristo Jesus pessoalmente se manifestou naquela primeira vez, porque certamente ele retornará para se manifestar mais uma vez entre os homens mortais, será que nós teríamos também olhado para o unigênito do Pai, o Senhor de toda a glória, a quem Deus planejou entregar todo o poder e toda a palavra de julgamento? Será que nós também teríamos olhado para aquele homem e teríamos dito: tem demônio? Será que nós teríamos olhado para Jesus e dito: é apenas mais um profeta? É apenas mais um rabino? É apenas mais um doutor da lei? Será? Eu fico imaginando, eu fico achando que isso não seria possível. E aí mais eu me assusto em ver que naquela geração
Isso foi perfeitamente possível. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E o que mais, diz lá, Isaías parece, capítulo 5, quando fala da vinha do Senhor, o que mais se poderia ter feito à minha vinha que eu não tenha feito? Dizendo, o que mais se poderia ter feito à vinha é Israel, O que mais Deus poderia ter feito a Israel, o próprio Deus questionando que ele mesmo não tivesse feito. E eu fico às vezes pensando, o que mais Deus poderia ter feito na minha vida e na vida de tantos que eu tenho visto e sou testemunha de que ele tem feito grandes obras, o que mais se poderia ter feito? Porque às vezes pessoas, como diz a Escritura, dão coices em Deus, lhe dão as costas, lhe ignoram. E aqui Deus está tratando Israel como um filho. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. E que chamado violento! Moisés vai libertar o meu povo. Quando o faraó diz assim, não vou libertar povo nenhum. Deus já tinha dito assim, eu estou te mandando para libertar o meu povo. E sabe qual é o sinal que eu te dou dessa libertação? É a tua volta. Quando você sair do Egito com o povo liberto, nesse mesmo monte você vai me adorar. Imagina, Moisés saiu com uma missão e ele disse, pelo meio do caminho Moisés ia pensando, eu sou imortal, porque Deus disse que eu vou voltar e vou adorá-lo naquele monte. Enquanto esta promessa não se cumprir, eu não caio a espada. Lá vou eu, faraó, se prepara. Entende, irmão? Então, olha o que Deus fez pelo amor que teve a Israel. Começou de leve, pragas, a água em sangue, e faraó com mão forte dizendo, não, esse povo é minha mão de obra. E Moisés dizia assim, olha, esse povo é livre. Não, esse povo é o meu escravo. Não, eles não vão ficar na escravatura. Deus está chamando eles para celebrar uma festa. Não, mas esse povo tem que ficar aí. Eu alimento eles. Não, em outras palavras, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus não te chamou, meu irmão, para te dar o pão. Ele te chamou para te dar algo mais. Eu sei que existem cristãos miseráveis que nunca serão nada, porque tudo que eles querem é olhar para Deus e olhar para a sua mesa e ver a mesa farta. Os maiores homens de Deus foram levantados quando olharam para a mesa e ela estava vazia. Os maiores homens de Deus são aqueles que olham para a sua vida e dizem assim, se não fosse Deus, eu estava ferrado. Esses são os maiores homens de Deus, meu irmão. Aleluia, Deus. Eles olham para Deus e dizem assim, caramba, se não fosse Deus. E desses homens de Deus, eu me incluo. Tudo que eu tinha na minha vida era no 2º grau de colégio público. Eu já olhava para o meu futuro, um futuro de escravidão. E hoje com Deus, sou o homem que possui na atual dispensação a maior posição que um homem poderia alcançar sobre todo o globo terrestre. Sou eu este homem. Presidente dos Estados Unidos, coitado, se ele conhecesse o que eu conheço. Presidente do Brasil, República Federativa do Brasil, tadinho. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, acredita numa coisa, normalmente homens de Deus são aqueles que somente aparecem depois da fornalha, cova de leões e vale da sombra e da morte. Se na tua vida ainda não apareceu um vale, você nunca será um homem de Deus.
Se na tua vida ainda não apareceu uma aflição para tu entrar lá no teu quarto e chorar todas as lágrimas, você nunca será um homem de Deus. Nunca será. Se não tiver uma angústia e uma aflição para Deus te forjar no calor da batalha, tu nunca serás nada. E é por isso que você foi trazido aqui, neste centro de seleção e justiça, porque Deus vai te apertar, vai te torturar e vai provar para você que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a sua história, essa é a sua vida, esse é o seu futuro, essa é a sua glória, irmão. Essa é a sua glória, é negar-se a si mesmo, é ignorar suas próprias dores, é olhar para sua taça de lágrimas e celebrar no altar de Deus. É assim que se forjam grandes homens, meu irmão. Grandes homens não são forjados com aqueles que fogem da batalha, mas aqueles que dizem, eu quero estar com Cristo, onde mais o fogo inflama, à frente da batalha. Essa é a realidade dos que são chamados pelo Deus vivo. Israel, o tempo todo, Deus vem com zelo, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e olha o que Deus fez, como Deus sustentou Abraão. Toda a peleja que tinha na vida de Abraão, Abraão saía vencedor. Abraão conquista qualquer rei, não importa se era armado, que seja como fosse, se atravessasse no caminho de Abraão, caía. E nessa noite, sabe o que eu vejo aqui? Todos aqui se chamam Abraão, dentro dos projetos de Deus. Todos nós somos chamados Abraão. Deus tem um chamado às nossas vidas. Sai do teu mundinho horrível e vem viver o meu. E todo aquele que se levantar contra ti, eu abato, porque eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmão, essa é a tua vida, essa é a tua história. Cristianismo não é para você vir aqui e chegar no final do culto, botar dinheiro lá naquela caixa lá, que às vezes eu fico uma semana sem lembrar que tem que abrir aquilo lá, não. Cristianismo não é para você vir dar dinheiro na igreja, não, meu irmão. Cristianismo é para você se transformar em soldado de Jesus Cristo na terra dos mortais, pisar sobre o reino das trevas e desfazer as obras do diabo. Cristianismo é para você viver, ter evangelho correndo nas veias ao invés de sangue. Isso é cristianismo. O teu Deus que te chama pelo teu nome, te toma pela tua mão direita e tem te dito, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, tu vai renovar as tuas forças como uma águia, vai subir, vai correr, não vai se cansar. Os teus inimigos vão correr atrás de você, mas ficarão para trás, não te alcançarão. Eles não conseguirão caminho para te achar. E quando eles te acharem, eles virão por um caminho e fugirão por 7. Irmão, a palavra desta noite, a unção que ecoa no ar, é invencíveis. Esta é a palavra. Essa é a palavra, meu irmão. Invencíveis. O Deus vivo está nos chamando nessa noite de invencíveis. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Não importa quantos egípcios tiverem que cair, não importa quantos primogênitos tiverem que conhecer a espada do Deus vivo e poderoso, não importa e não interessa, mas nós seremos diante dele invencíveis. Essa palavra sua, ela veio do trono de Deus para nós, meu irmão. Viva isso. Tenha uma postura cristã. Siga a regra do evangelho e desfrute da glória de ser invencível.
Deus te chamou há muito tempo, como diz aqui, ó, quando Israel era menino. Deus te chamou desde que tu era menino, meu irmão. Nessa selva de pedra que vivemos, você não morreu por quê? Por sorte? Você não morreu porque Deus te chamou desde o ventre da tua mãe. Ele traçou um caminho para você ainda antes que tu te formasses no ventre. Ele te conheceu e as nações te deu por profeta. Isso é história antiga, meu irmão. Ou você vai dizer, que coincidência eu conhecer a geração Jesus Cristo? Coincidência? Coincidência é você sair ali na rua e dar uma topada e quebrar o pé. Isso é coincidência. Conhecer o Deus vivo não é coincidência, é projeto de Deus. Projeto, sabe o que é um projeto? Aquilo que você traça, vou por aqui, vai ser assim, 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 pronto, está perfeito. Deus planejou desde o ventre da sua mãe que você hoje pudesse conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Agora, irmão, não seja um Israel, que aqui no texto que nós lemos, este povo é inclinado a desviar-se de mim. Tem um texto que eu li aqui no verso 7, olha, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. Sabe o que é alguém? Altíssimo, Deus, nos livra, Deus, nos abençoa, Deus, isso, aquilo, aquilo outro, mas não são os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que significa essa expressão? Eu vou te ensinar, irmão, entrou algo na minha alma agora, eu vou te ensinar o que quer dizer isso aqui, rogar ao Altíssimo, mas não adoram. Adoração, meu irmão, ou melhor, rogar ao Altíssimo é o que você quer dele para satisfazer a tua alma. Adorar a Deus é aquilo que você tira de ti para dar para ele. Adorar é o que você dá para Deus. Quando você adora, meu irmão, você está todo o teu entendimento, toda a tua alma, o teu tempo. Quando você está adorando, meu irmão, você não quer que aquele momento acabe nunca. Você se entregou corpo e alma e espírito no altar do Todo-Poderoso. Então muita gente, Altíssimo, porque tem necessidades carnais. Então rogam ao Altíssimo, mas não o adoram, não servem de nada para Ele. Porque Deus só conta com os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus não conta com obreiros, meu irmão. Um obreiro pode não ser um adorador, como eu conheci centenas. Agora, um adorador sempre será um obreiro. Sempre será. O que Jesus falou? O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E Deus cobra tantas vezes, né? Eles rogam, eles suplicam, mas esse povo me honra com os seus lábios, porque o seu coração está longe de mim. Israel, meu irmão, é o retrato do fracasso. Pode alguém... Não foi Israel que procurou por Deus. Nenhum de nós procura por Deus. Essa é a verdade. É Deus que procura pela gente. Mesmo quando nós estamos nos nossos vales da sombra e da morte, nós nos achamos os sábios. Não, peraí, eu preciso dar um jeito de sair dessa situação. Não é assim? Não, eu sou uma pessoa inteligente, eu fiz até a faculdade. Deixa eu pensar que eu vou achar uma solução. Nós somos assim, estúpidos, ignorantes e idiotas a vida toda. Achando que temos a solução para alguma coisa. Soluciona um problema de uma cova de leão. Soluciona o problema de uma fornalha de fogo ardente. Acha a saída. Com 10 homens fortões, todos armados, te segurando, tu vai para a fornalha. Soluciona esse problema.
O que você pensaria como solução? Escapar e correr. A solução de Deus não, é deixar você cair lá dentro. Os vossos caminhos não são os meus, e os meus pensamentos não são os vossos. Então, meu irmão, Israel está representando muita gente, muito crente. Como é que Israel, uma nação que Deus vai em busca de formá-la, Deus vai em busca de Abraão, pelo que eu tenho lido dos historiadores, Abraão não estava buscando Deus vivo e verdadeiro, não. Não estava, porque ele não tinha nem como. Ele trabalhava numa fábrica de ídolos do seu pai, dizem os historiadores. Era completamente idólatra em uma terra onde simplesmente não se tinha conhecimento do Deus vivo. Não foi Abraão que foi em busca de Deus, foi Deus que foi em busca de Abraão. E Deus formou Israel em condições que, olha, ninguém poderia imaginar. Israel prevaleceu e depois que sai do Egito, desfrutaram das coisas mais incríveis. Você sabe o que é um povo ter o maná que nenhum outro povo conheceu? Você sabe o que é um povo se deparar diante de uma rocha, esperando, morrendo de sede, esperando que dali saia água e daqui a pouco a água lá está? Você sabe o que é um povo parar diante de um mar e daqui a pouco ver que o mar se abriu? E quando está todo mundo salvo do outro lado e os seus perseguidores vêm, o mar se fecha. E eles saem cantando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você sabe o que é um povo estar guardado dentro da sua casa, com os umbrais das suas portas manchado, pintado com o sangue do Cordeiro? E de repente, da meia-noite, eles começam a ouvir gritos em toda uma nação. E dentro das suas casas eles estão tranquilos, guardados. Sabe o que é um povo sair do Egito e quando eles estão no deserto, um sol escaldante que chega a 60 graus, vem uma nuvem e cobre todo o povo e eles estão no maior refrigério debaixo daquela nuvem. E daqui a pouco vem a noite que chegaria a menos 20 graus, daqui a pouco tem uma coluna de fogo gigante que aquece todo o povo. Como é que um povo pode ver isso e depois ainda cuspir na cara desse Deus? Como é que esse povo pode ter essa história regada, alimentada e renovada pelo Espírito Santo e depois ser o que Deus diz que eles foram aqui? Eles foram e se inclinaram e queimaram, ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Eu sei que muita gente diz assim, não, eu não queimo incenso aos Baalins. Baalins eram umas estátuazinhas pequenas, né? Eu não queimo incenso a estátuas e eu nem adoro a ídolos esculpidos. Meu irmão, a questão não é o ídolo, a questão aqui não é o produto final de uma atitude que se esteja vendo, a questão aqui é o conceito, o caráter, aquilo que está dentro do coração. Muita gente que não adora imagem de escultura vai para o inferno igualzinho a um que adora, porque Deus não está julgando a atitude das pessoas. No céu não vai entrar quem teve atitude A, B, C ou deixou de ter. No céu vai entrar quem tem caráter, ou fora dele fica quem não tem o caráter que Deus quer. Então muita gente às vezes se protege numa falsa capa. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Às vezes não faz por falta de oportunidade. Não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, mas não é uma questão de fazer ou deixar de fazer, é uma questão de ter um caráter que Deus quer que se tenha para que Ele possa realmente contar. Porque tem gente que não faz nada de mal, mas também não faz nada de bem. Pode alguém, porventura, que é templo do Espírito Santo, se contentar diante das injustiças da terra, calando-se como se nada tivesse acontecendo? Assim que muitos se comportam, assim que muitos estão, e acabam sendo pior do que os que adoram estátuas, adoram imagens de esculturas e invocam os espíritos dos mortos.
Muita gente invoca os espíritos dos mortos só por falta de conhecimento, mas quando você conversa com a pessoa, ela tem um caráter. E outros não adoram imagem de escultura, ainda clamam ao Altíssimo, mas quando você conversa com eles, não tem caráter. Aqui diz, verso 4, né? Verso 3, contudo eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei no colo, mas eles não entendiam que era a minha pessoa que os curava e zelava por eles. Eu te pergunto, irmão, você está de pé? Por quê? Ah, pastor, eu tenho um belo plano de saúde. É mesmo? Ah, pastor, a minha condição financeira é muito boa, eu faço check-up de 6 em 6 meses. Moisés não fazia, irmão, check-up. Jesus nunca fez check-up. Pedro também não. Nem Paulo, nem Tiago, nem João. Em que tu confias? Onde está a tua esperança? Qual foi a desgraça de Israel, que nós já falamos aqui repetidas vezes? Foi as riquezas. As riquezas destruíram Israel, porque eles diziam, não temos nada. E eles começaram a olhar para os pobres e dizer, esses são miseráveis, esses são abandonados por Deus. Esses têm que ser escravizados. Eu não, eu tenho Deus, eu sou rico. Aí vem Jesus para desmistificar, contou várias coisas, entre elas a parábola do rico e do Lázaro, em que Lázaro é um pobretão que ficava na mesa, ficava na porta do rico, e o rico se banqueteava constantemente, mas diz que quando morre o pobre, foi para o seio de Abraão, e morreu o rico, e foi levado ao inferno, só para desmistificar na cabeça do povo de Israel, esse papo de que quem era rico, tinha Deus e era salvo. E você pensa que muita gente, hoje, no século 21, dentro das igrejas, não olha para as suas riquezas, para os seus bens materiais e diz, Deus está me abençoando. É mesmo? A Rede Globo é trilionária. Cadê Deus? O dono do canal 9 ou 7, sei lá, Band, dono da Band, que canal é aquele? É o 7. O dono da Band é maçom, riquíssimo. Quem foi que disse que o nosso Deus está vinculado a ouro e prata? De onde veio esse pensamento? Esse pensamento veio das nossas próprias necessidades, nós que não aprendemos a andar por fé. Deus me abençoa, Deus me multiplica, Deus isso, quando a gente alcança, pelo próprio trabalho, não quer dizer que foi Deus não, quem trabalha alcança. Quando a gente alcança, Deus está na minha vida. Maldito é o homem que vincula Deus a uma riqueza. E aqui está dizendo, quando Efraim, eu ensinei Efraim, sabe o que? Eu o carreguei no colo. Carregou no colo, então quer dizer que também ensinou a andar. Mas eles não entendiam que era eu que os curava e zelava por eles. Eu te pergunto, irmão, tudo que você tem, tudo que você é, você reconhece, pode declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você consegue ter essa declaração, não da boca para fora, mas você realmente sente isso correr na tua alma, que se não fora o Senhor, você teria virado pó e cinza nessa selva de pedras chamada sociedade moderna. Quantos tiroteios já aconteceram em lugares onde as balas poderiam te alcançar e você nem as viu? Mas muitos dizem assim, caramba, ainda bem que eu não estava lá. Muita gente não estava lá nos devidos lugares, mas caíram mesmo na distância. Quantos vírus já levaram milhares para a sepultura? E no entanto você vive aí respirando um ar puro. Quantas bactérias estão assolando o mundo? E nós estamos aqui numa cidade rodeada por hospitais.
que fabricam suas bactérias fortíssimas e nada nos atinge, nada nos aflige? Será que nós reconhecemos que é a mão do Senhor, o nosso Deus? Eu os ensinei a andar, eu carreguei no colo, mas eles não entenderam que era a minha pessoa que os curava. Irmão, graças a Deus por você e eu que podemos chegar na farmácia, eu quero aquele remédio, e o remédio funciona porque é fruto de estudo, ciência, mente humana, e quem criou tudo isso é Deus. Mas muita gente entra na farmácia, compra o remédio, toma, e ainda assim vai para a sepultura. Será que nós reconhecemos que a mão do Senhor nosso Deus é a nosso favor? Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Temos essa gratidão, reconhecemos que verdadeiramente Deus nos livrou de um jugo pesado. Quantos aqui já carregaram uma rosa, uma vassoura? Quantos aqui já levaram um envelope ungido? Esse jugo estava te massacrando. Quantos aqui já se adoraram, se curvaram diante dos bonecos de gesso do Império Romano, da Igreja Católica? Invocaram os mortos como eu invocava e era enganado pelos demônios? Será que isso é gratidão no nosso coração ou já foi esquecido como Israel esqueceu? Será que quando estávamos na fome, na miséria, no vermelho, na dificuldade, Deus, depois que passou o tempo das vacas magras, agora eu já bato no peito e digo, eu sou o grande, eu sou? Irmão, se curve, continue buscando os pés de Deus. Continue clamando para chegar no altar de Deus. Já achou o altar de Deus? Quando você achar o altar de Deus, lembre-se de que ele possui compartimentos secretos que muitos ainda não conheceram. Fui eu quem tirou o jugo pesado do pescoço deles. Olha o que diz a Escritura: eu me inclinei para alimentá-los. Você tem ideia do quanto Deus te quer? Ele é rei, é Senhor absoluto, e Ele está dizendo que Ele saiu da posição dEle por amor a ti e a mim. Ele se inclinou. Um rei não se inclina, um rei anda sempre ereto, como se fosse acima de todo mundo, e ele está dizendo, eu saí da minha posição, eu me inclinei para alimentá-los. Não despreza isso, meu irmão, não deixe se escapar por entre os teus dedos. Seja como eu sou, obstinado, fanático. Eu só tenho um projeto na minha vida, servir a Jesus Cristo. A minha vida é vida de um único projeto. Eu não penso em outra coisa a não ser servir a Jesus Cristo. Não penso em mais nada. Eu me recuso a fazer qualquer coisa que não seja servir a Jesus Cristo. Eu não aceito. Eu não aceito. Antes que eu alcançasse um ministério, no meu cantinho com o meu Deus vivo e poderoso, eu disse, seu Deus, eu creio que tu és real. Eu entendi que a Bíblia é a tua palavra. Deus, recruta a minha vida para o teu serviço, ou então mata-me, que eu durma e não desperte amanhã. Antes de alcançar o ministério, o que Deus fez? Esse é o cara que eu quero. Não tenho outro objetivo na vida, eu não tenho outro projeto, eu não tenho outro propósito. Se não for para servir Jesus Cristo, eu me recuso a viver. Então, meu irmão, Ele tirou o jugo, Ele se inclinou para você, como se inclinou para Israel. Mas quantos consideram isso? Sabe o que é Deus se inclinar para um ser humano? Eu te pergunto,
Se você tiver em memória isto todo o tempo, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele se inclinou para você, para atender a sua necessidade, como diz aqui, para alimentá-los, quer dizer, sustentá-los, não com pão e água. Não é só isso que é o sustento de Deus, porque Ele mesmo diz que não só de pão viverá o homem. Então, esse alimento de Deus, ele é completo. Ele é uma providência geral. Eu te pergunto, se você realmente acredita que Deus se inclina para te suprir em tudo, por que você esquenta a cabeça com R$5? Por que R$10 te tiram do sério? Por quê? Por que você faz tanta questão num caixa de supermercado porque o caixa não te deu R$1? Por que você volta? Aquela safada lá ficou me devendo R$1. Ei, você está me devendo R$1, me dá aí. Deus se inclinou para você, você está preocupado com R$1? Eu não sou rico não, mas quando eu levo o carro na oficina, todo mecânico que mexe no meu carro, eu dou R$10 de gorjeta para ele. Todo, é rotina. Quando eu chego nas oficinas, todo mundo quer me atender. Todo mundo quer me atender. Não estou jogando dinheiro fora não, é porque é a bênção do Senhor que enriquece. E às vezes, quando eu chego na oficina, tem uma fila de carro, mas eles dão prioridade a me atender. É dando que se recebe. Agora, tem gente, meu irmão, que Deus tem me abençoado. Você está arregaçando as mangas por causa de R$10, está saindo no tapa? Está brigando por causa de 50 centavos? Quantas vezes situações de, não, você me deu tanto, não, está tudo bem, tchau, está certo, desculpa aí, eu me enganei. Eu sei que não, eu sei que o erro não é meu, mas você acha que eu, servo do Deus vivo, vou brigar com alguém por causa de R$5? Ah, pastor, R$5 pode não fazer falta para você, mas faz para mim. Não, R$5 pode fazer falta para mim também, mas o meu Deus me supre em tudo. Ah, pastor, mas e o meu direito? O meu direito não, e o meu privilégio de estar ligado com Deus vivo? Muita gente não reconhece que Deus quebra o jugo, que Deus se inclina, que Deus alimenta. Aí depois Deus diz assim, olha, no verso 5, não voltarão para a terra do Egito, ou seja, não vou levar vocês para ser escravos de novo lá no Egito, mas a Assíria será rei sobre vocês, porque vocês se recusam a quê? Arrepender-se. O que é arrepender-se? Vocês se recusam a arrepender-se, diz essa versão aqui da King James. Vocês se recusam a arrepender-se. Arrepender-se significa reconhecer os seus próprios erros. Isto que significa arrepender-se, reconhecer os seus próprios erros. E às vezes eu me enojo, meu irmão, com alguns que pensam que são profetas mundo afora. Estou vendo a vida da pessoa é um lixo, e vem querer profetizar, entregar sonhos e visões. Eu estou reescrevendo o livro, Meu Lar, Meu Campo de Guerra. Estou reescrevendo. Vai sair pancada para tudo que é canto. Estou reescrevendo aquele livro. E tem mais, já recebi no meu espírito, que não reescreverei esse livro só dessa vez. Ele será reescrito outras vezes. E já vou colocar, essa semana o Espírito Santo tatuou na minha mente para que eu não esqueça. Vou colocar mais um caso real ali, meu irmão. Absurdo. Tem pessoas que desconfiam do próprio marido com os filhos.
e depois querem profetizar na casa do Deus vivo. Pessoas que se acham tão espirituais, mas na hora de abrir uma boca e soltar a língua com peçonha para ferir os outros, não pensa. Irmão, vou te dizer uma coisa: homem de Deus é aquele cuja principal intenção do seu coração é não ferir o seu semelhante. Isso é homem de Deus. Mulher de Deus é aqueles cuja principal intenção nunca é ferir o seu semelhante. O que é que diz a Escritura? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado e como Ele nos amou, dando a vida por nós. Foi assim que Ele nos amou. Tem gente que está sempre pronto a ferir, a denegrir, a manchar. E depois vem, eu vi os céus abertos. O inferno não é para cima não, é para baixo. Que céu é esse que viu aberto? Eles se recusam a arrepender-se. Irmão, o que nós precisamos é reconhecer os nossos próprios erros. Falamos no culto passado, não adianta eu querer crescer, ter intimidade com Deus, olhando e reconhecendo o erro do meu irmão. Reconhecer o erro do meu irmão não me eleva a patamares espirituais. Reconhecer o meu erro é que me faz chegar ao altar de Deus. Eu tenho que reconhecer o meu erro, as minhas falhas, as minhas faltas. Eu não estou em busca da aperfeiçoação, do aperfeiçoamento da vida do meu irmão. Eu estou em busca do aperfeiçoamento da minha vida. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E aí diz assim: a espada vai descer sobre a sua cidade, destruirá as trancas de suas portas e devorará as suas fortalezas. Muita gente se acha muito seguro. Segurança, meu irmão, é se você pode andar com Deus e dizer: eu sou um espírito com Deus. Ele se move nos meus passos, Ele fala na minha boca. Isso não é autossugestão, irmão. Isso é algo que você sente dentro de você. Quando alguém diz assim: a espada vem contra ti, você diz assim: e daí? A terra está em paz, e daí? A terra está em guerra, e daí? Tem morte na panela, e daí? Não interessa nada, meu irmão, quando você sente que Deus está se movendo dentro de você. Nada interessa. Agora, muitos não têm essa convicção. Muitos pensam, criam uma autossugestão, pensam que estão guardados nas suas fortalezas. Deus está dizendo assim: destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas, porque o povo é inclinado a desviar-se de mim. Meu irmão, como o nosso tempo avança violentamente, o resumo da nossa história aqui é que Deus faz, mas Israel, ou não é só Israel, nós sabemos, as pessoas não reconhecem aquilo que Deus faz. Irmão, eu quero incentivar você nessa noite a uma coisa que para mim foi poderosa. Muitas coisas foram poderosas nessa noite, mas tem uma que eu quero incentivar você, que ela é bem cotidiana. Não valorize tanto um dinheiro. Não valorize, irmão. Ah, R$5 é direito teu. A mínima contenda que surgir, não queira nem provar nada. Tá bom, tá, pode ficar. A R$10 dá, pode ficar. É 50, tá bom. Experimente como Deus é que multiplica a vida de um homem. Experimente, meu irmão. Como é que Deus é que põe o pão na mesa? Experimente isso. Sabe, irmão? Experimente. Não seja um escravo do recurso financeiro, não. Seja um submisso, um adorador
as grandezas de Deus. Não fica perdido, vinculado a um pedaço de papel. Dinheiro, 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 dinheiro. Esquece isso, meu irmão. Use o dinheiro, mas não deixe ele te usar. Sujeita o dinheiro nos teus pés, escraviza ele, mas não deixa ele te escravizar. Tanta gente que tem recursos. Aprenda a dar um desconto para o teu irmão. Aprenda, meu irmão, a valorizar o sangue de Cristo que nos une. Disponha de si, disponha da sua vida. Agora, tem pessoas que não vêm por esse lado. Fazer o quê? Alguns vão experimentar grandes coisas do Senhor, outros não vão experimentar nada, meu irmão. Deus está olhando o que essa palavra já conseguiu remodelar o seu caráter. Deus está olhando para isso, meu irmão. O que essa palavra já conseguiu transformar a sua personalidade. Está esperando entrar no rancho dos profetas? Ele não para de passar em nosso meio, em cada pregação, em cada noite, em cada manhã, em cada culto. O rancho dos profetas passa todo dia, meu irmão. Deus está olhando em que hora você e eu vamos ser transformados num novo homem. Porque a palavra e o Espírito já foi dado. A nossa atitude tem que existir. Tem que haver uma mudança. Se não houver mudança, não há vida, não há projeto, não há futuro. Abra a mão, meu irmão. Abra a mão para dar, e quando antes que você feche, Deus te suprirá na mesma mão. Nós falamos que o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus das provisões, mas brigamos por causa de R$1. Eu sou enojado das histórias desse CD, meu irmão. Sou enojado das histórias desse CD. Em que já falamos até leva de graça, meu irmão, e tem gente que chega ali e briga por causa de um CD, que às vezes não dá para colocar o seminário todo num CD, tem que botar em 2, e as pessoas brigam, ficou 2 CD, ficou caro, paga só um e leva o outro. Quantas vezes já dissemos isso aqui? Você vem me dizer que você é abençoado, que você tem Deus, e você chega ali e briga por causa de um CD de R$2,50, que Deus é esse que você serve? Onde está o teu Deus? Que eu vou cuspir na cara dele. Onde está o teu Deus? O Deus que eu sirvo me dá liberdade para entregar a chave da minha casa e do meu carro para qualquer um. Eu ando a pé e lá na frente ele me supre. Isso sim que é Deus. Já vi pessoas destruírem suas vidas por causa das suas conquistas. Esse carro é a nossa conquista, a história real que eu conheci. Esse carro é a nossa conquista. Não, mas nós estamos endividados, dizia o marido. Vamos vender esse carro, quitamos a dívida e nós vamos ficar tranquilos. Não, esse carro é a nossa conquista. Resultado, a dívida cresceu, perdeu o carro, perdeu a empresa, perdeu tudo. Porque o carro é a conquista. A conquista de um cristão, meu irmão, não é o carro, não é a casa, é Deus, é a intimidade com o altar de Deus. Isso que é a conquista de um cristão. Um cristão não é bem-aventurado e abençoado quando ele chega no painel da sua casa e tira o seu chaveiro do carro para entrar no seu carro com o seu molho de chave. A conquista de um cristão é quando ele reconhece onde está o altar de Deus e pode dobrar os seus joelhos, inclinar a sua fronte e adorar. Essa é a conquista de um cristão, meu irmão. Deus tem feito grandes coisas, como se vê nessa noite. Mas quantos amanhã estarão vivendo o que ele fez hoje? Israel não viveu. Chega uma hora, irmão, que Deus deixa que a besta se levante, e ela tem os pés como de urso, pisa violentamente,
e não sobra nada, como Israel. Eram ricos, Israel era rico, mas no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, os judeus morreram de fome. Suas casas foram tiradas, aquilo que eles confiavam que era Deus que estava com eles, suas casas foram tiradas. Suas riquezas, seu dinheiro, seu ouro, sua prata foram roubados. Os seus dentes de ouro foram arrancados. E eles quantas vezes sorriam, com aquela riqueza toda na boca, dizendo, eu tenho Deus, até os dentes deles foram arrancados ainda vivos. Sem anestesia, no alicate. Em que confiamos? Onde está a nossa esperança? Deus tem feito grandes coisas, mas quando fez com Israel, eles não reconheceram. Se curvaram aos objetos, mais do que aquele que é Criador de tudo e de todos. Vamos terminar então com essa leitura aqui, do verso 12, que diz, Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, e Judá ainda anda rebelde contra Deus, o santo fiel. Amém, meu irmão? Então, procure ver, meu irmão, a sua conduta, em que está a sua confiança, em que está a sua esperança. Quando Deus está na vida de uma pessoa, até o serviço que ela faz de graça, lhe rende mais do que aquele que ela cobra. Eu conheci um jovem profeta uma vez, numa rua na central do Brasil. Deus falou assim com ele, hoje você vai para casa, isso tem muitos anos, pelo valor que eu vou dizer a você, hoje você vai para casa de táxi. Ele trabalhava ganhando salário mínimo numa loja de doces na central. E Deus falou assim com ele, hoje você vai para casa de táxi. E pegava trem e ônibus, coisa difícil. Ele falou, hoje você vai de táxi. E ele ficou feliz com aquela voz. E ele pegou uma vassoura e começou a varrer a rua. Ele começou a varrer a rua, e cantando e varrendo a rua, juntou o lixo aqui, juntou o lixo ali. O comerciante do outro lado da rua olhou para ele e falou assim, ei jovem, faz favor. Puxou na época R$10 do bolso e disse assim, está aqui ó, gostei do seu trabalho aí na rua, toma, para você. Seria hoje uns mais de R$50. E ele voltou na loja, porque ele tinha falado para os colegas dele, hoje o meu Deus me disse que eu vou para casa de táxi. E todo mundo, vai, sonha pobretão, tu vai entrar no trenzão de novo. Ele falou, não, hoje eu vou de táxi. Quando ele começou a varrer a rua, depois ele voltou lá e disse assim, olha aqui, eu não disse para vocês que eu ia para casa de táxi? Todo mundo, da onde veio esse dinheiro? O comerciante ali de frente me deu, porque eu estava varrendo a rua. Ah, mas quem é que quer varrer a rua? Varrer a rua é um trabalho muito humilhante. Nada é humilhante quando Deus está no negócio. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Faça alguma coisa, irmão. Faça de graça, mas faça em nome do Deus vivo. Porque quando fazemos de graça, em nome do Deus vivo, digno é o obreiro do seu salário. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.